tá bom? Ele é o mais importante nesse momento. Perfeito. Gente, a gente iniciou a gravação da aula, tá bom? Peço que todo mundo, por favor, fechem seus microfones, né? Porque a gente vai iniciar a aula de hoje. Essa é a nossa primeira aula do módulo de 4 aulas. Então, eu quero que todos sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz, a Marie, né, nós ali da administração do grupo, tá muito, muito, muito feliz com todo essa busca por conhecimento, tá bom, gente? A gente, assim, eu fiquei realmente muito maravilhada. Então, para quem não está no grupo, seja muito bem-vindo também a participar. Eu vou falar um pouquinho, né, de quem sou eu. Essa parte é bem difícil para mim, né, porque ainda tem essa dificuldade, mas a gente vai superando. Eu sou uma pessoa autista, eu sou mãe de 4 filhos, todos eles têm autismo, mas só 3 têm diagnóstico, né, o outro eu já dei o diagnóstico para ele. Meu nome é Flávia, né, então eu tenho lá, desses 3 autistas que têm o diagnóstico, eu também tenho um neto autista. Então, a minha formação é toda na área da educação, a base de graduação é na área da educação, eu sou formada em matemática, eu sou pós-graduada em todas essas áreas, mas, assim, que me dá a formação de psicopedagoga, né, e de analista do comportamento. Estou fazendo uma nova graduação, né, de fono, então, segue aí, porque essa área me deu muito amor em relação ao CAA, e eu quero muito poder também ajudar nessas questões. E é isso, né, gente? Muito prazer, sou eu, a Flávia. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o comportamento humano, né? Então, dentro desses comportamentos que a gente tem, que são das características humanas, quais e por que a gente estuda todos esses comportamentos, tá bom? Porque uma coisa que eu quero deixar super, 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 assim, bem fixado desde o início para vocês, é que tudo que a gente for aprendendo aqui, né, a gente é tudo muito conhecimento, né, dessa ciência, que é muito importante, principalmente para quem é pais de pessoas atípicas, porque ajuda demais, né, essa ciência serve para todos, mas para quem especificamente lida com pessoas atípicas, ela realmente ajuda. Então, a gente tem aquela vontade inicial de sair correndo e aplicando tudo. Não façam isso ainda. Por favor, esperem. Eu sei que dá vontade de sair aplicando tudo e de testando tudo, mas a gente vai até o final, vamos ir até o final. O que vocês podem já ir fazendo é a questão da observação, que a gente vai dar uma compreendida nisso tudo hoje, tá bom? Por que, Flávia, que eu não posso sair aplicando tudo? Primeiro, essa ciência que a gente faz o estudo do comportamento, ela tem também, essa base científica que ela tem, já tem estudos que comprovam que se você não faz adequadamente, muita coisa dá errado. Então, um comportamento que hoje pode ser um pequeno problema, ele vai se transformar num problemão, num grande problema, porque realmente precisa ser feito de uma forma muito minuciosa e adequada. Então, a gente vai ver isso até o final, até a 4ª aula. Então, já esperamos até hoje, vamos esperar mais um pouquinho. Mas nada impede de você já ir fazendo observações e anotações sobre isso, tá? Então, recado dado, vamos continuar aqui. Por que eu coloquei sobre o autismo, né? Primeiro, gente, existe muita desinformação na internet, hoje até tivemos um problema no grupo em relação a isso, então eu quero deixar isso muito esclarecido. Claro que a gente tem aqui pessoas que vão lidar com síndromes, com outras coisas que não sejam o autismo, mas a gente, na sua grande maioria do grupo, é voltado para pessoas atípicas, no autismo, falando especificamente do autismo. Então, por isso que eu quis trazer, né, o que é o autismo, né, a gente vai ver de uma forma bem breve mesmo, e vamos entender por que a importância da gente se falar disso. Primeiro, que não é uma doença, né, então, não tem cura, não é uma doença, não dá para se corrigir, a gente não tem a vontade ou a necessidade de mudar todo um ser humano, aquele ser humano autista. O que a gente faz é ajudá-lo no seu desenvolvimento e melhoria da sua condição e qualidade de vida, tá? A gente não vai pensar em mudar comportamentos da pessoa autista porque aquilo incomoda a sociedade, não.
A gente tem que verificar se esses comportamentos são prejudiciais para ela. E aí sim a gente faz mudanças comportamentais. Então, a gente vai pensar o quê? Que é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a forma como a pessoa percebe o mundo e interage com os outros. Não é uma doença, tá? Oi, gente, fecha o microfone, por favor. E onde que a gente encontra essas informações, né? Tudo que a gente encontra informação... Deixa eu só fechar o áudio aqui, gente, peraí. Senão começa a atrapalhar a aula do pessoal entender. Pronto. O DSM-5, ele tem todos os transtornos mentais, tá bom? Então, lá dentro do DSM-5, você vai encontrar tudo que você precisa saber sobre o transtorno mental ou o transtorno que afeta aí a sua criança, o seu adolescente, a pessoa que você cuida com autismo. Então, por exemplo, vamos pensar que a pessoa tem autismo mais TDAH. O que é TDAH? Vou olhar lá. Não vai mais olhar na internet. Vamos parar desse negócio de só olhar na internet, tá bom? A gente vai direto ao ponto. Espera aí que alguém tá... só um minutinho, gente, só um minutinho. Tem alguém compartilhando a tela no meu lugar. Pronto, parado. Vocês estão observando a tela agora direitinho, né? Tá, perfeito. Gente, cuidado para não compartilhar as telas, tá bom? Como eu deixei a aula aberta, né, para a gente conseguir ter certeza que todos iam conseguir entrar, por isso que eu deixei ela aberta. Mas nessa de deixar aberta também dou muitos direitos para outras pessoas, então cuidado, tá bom? Então, dentro do DSM-5, a gente tem todos os transtornos. Então, não caiam mais assim, falaram que é... Não, falaram não. A gente vai olhar lá dentro do DSM-5, tá? O DSM-5, gente, olha lá, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. A gente já entende que transtorno não é uma doença, certo? Então, mas ela precisa ter as características. Então, tudo que existe da área psiquiátrica está dentro do DSM-5. Então, ela vai ter ali as características, como que chega no diagnóstico, o que a pessoa precisa ter, tudo que você precisa saber, bem mastigadinho, com todas as informações ali dentro. Lá no nosso Drive, tem lá também em PDF o DSM-5 para vocês darem uma lida, tá bom? Tá lá no nosso Drive, não se preocupa, que você vai ter também. Aí a gente tem o CID-11. Né? O CID-11, normalmente o pessoal usa o CID-10, o CID-11 é uma coisa meio nova, é só uma atualização do CID-10, e assim vai indo, né? A gente vai melhorando. O CID é o Código Internacional de Doenças. E por que o transtorno, né, que não é uma doença, ele tem que ter um CID? Porque todas as doenças, tudo que tem de existência, né, desses comportamentos, a gente precisa classificar. Então, essa classificação que existe, ela é internacional. Então, em qualquer lugar do mundo que você for, o seu código vai ser o mesmo. Então, a pessoa já sabe o que você tem, lendo o seu laudo ali. Então, e por que é tão importante a gente ter esse código? A gente fala, como se fosse uma doença, ter o código ali da doença, né? Porque a gente precisa fazer valer os direitos dessa pessoa. E se ela não tem esse código, ela não faz valer os direitos. Então, a gente precisa dessa classificação, tá bom? Até para todo mundo ter os direitos bem especificados. Isso, exatamente. Ele é um manual usado por toda a área médica. Tem que saber do que a gente está falando, tá? E dentro lá no autismo, no DSM-5, eles hoje classificado como se fossem duas áreas, tá? Dentro dessa área A e B, a gente tem algumas características. Eu não vou aprofundar em todas elas, porque a gente não vamos perder tempo com isso. Tem lá, vocês conseguem ler e ler toda a classificação. E eu não preciso aqui ensinar vocês, se vocês lerem, é o que está lá, tá? Mas o que eu queria trazer de informação aqui? Se vocês analisarem tudo que tem, pensa o seguinte, alguém está lendo aqui, em alguma dessas palavrinhas, a gente está lendo agressividade, né? Agressividade eu não estou lendo. Então, uma coisa que a gente precisa parar de fazer, todo mundo, inclusive profissionais da área, meio que balancear e a gente igualar o autismo com uma característica de pessoa violenta. É uma pessoa violenta, ela vai me bater, ela vai isso, ela vai aquilo.
Mas é engraçado que a gente vê esse comportamento muitas vezes dentro dos comportamentos de uma pessoa autista. E esses comportamentos não são associados às características do autismo dessa pessoa. Elas são associadas, na sua grande maioria, à falha comunicativa. E aí sim, ó, prejuízo significativo na comunicação social. Então, assim, a pessoa tem a dificuldade de linguagem, de interpretação do que o outro está falando. A gente vai ter pessoas que falam, eu falo, mas eu tenho, às vezes, dificuldade de compreender o que o outro quis dizer. Isso é uma falha comunicativa. E essa falha comunicativa, e às vezes da pessoa conseguir se comunicar, então a gente está falando daquelas pessoas que não falam, né? Então a pessoa é não oralizada, muitas vezes essa falha dela não conseguir se comunicar geram esses comportamentos agressivos. Mas não, o autismo não tem essa característica de ser agressivo. O que faz com que isso aconteça, e aí a gente vai falar muito sobre CA, né? A importância do CA, né, para essas pessoas. Então a gente precisa, assim, quem está aqui já tem isso na cabeça de que é autista, então ele vai me bater, ele vai isso. E se isso estiver acontecendo, já é uma característica de que a pessoa tem uma falha grave na comunicação, independente se ela fala ou não. Tranquilo, né? Estamos bem esclarecidos em relação a isso. Aqui a gente está falando sobre os níveis de suporte, tá bom? Então, todos, vamos compreender uma outra coisa muito importante. Alguém viu aqui nível 0 de suporte? Não temos nível 0 de suporte. Então, a gente já compreende que todas as pessoas vão precisar de algum suporte em algum determinado momento. Tá? Então, nível 1 precisa de menos suporte, então a gente não está falando de inteligência, tá, gente? A gente não está falando de inteligência, a gente está falando de suporte que aquela pessoa precisa para ter uma vida ali, para viver. Então, que tipo de suporte ela precisa, menos ou mais? Essa parte aí me pega um pouco, por quê? Dentro de todas, até eu entendo que até o nível de suporte, claro que a gente precisa classificar para compreender, mas na vida real, né, no dia a dia, vai ter uma pessoa nível 3 que tem, às vezes, em determinada situação, mais independência do que uma pessoa de nível 1. Então, a gente precisa ter um olhar muito sensível em relação a isso, de sair jogando que a pessoa nível 3, então ela é super dependente. Não, nem sempre, tá? Então, a gente tem esse hábito, né? A sociedade tem o hábito de caracterizar a pessoa nível 3 de suporte super agressiva, aí é uma pessoa que tem o QI muito baixo, tem deficiência intelectual, ela não fala, ela é isso, ela é aquilo. Nem sempre, tá bom? A gente tem muito problema de comunicação no nível 1 de suporte, e isso gera muito comportamento agressivo também, só que aí para outra aula, tá? Mas vamos ter esse olhar em relação a isso. É muito importante a gente ter esse olhar e parar de julgar. Então, para de julgar que nível 1 de suporte não precisa de suporte nenhum, porque não existe nível 0. Então, se a gente precisar de adaptação, aquela pessoa, a gente, através de uma avaliação, entender que ela precisa de uma adaptação, ela tem o direito a essa adaptação. Então, se você é professor, tá aqui me ouvindo, tá? Já pega essa, guarda, que é importante. Aí a gente faz lá a correlação do que é, né, etiologia e o sintoma. Porque a doença, ela é uma correlação das duas mesmo, né? Então, assim, a etiologia é, assim, a causa. Então, por exemplo, o vírus que causou aquilo, a bactéria que causou aquilo, né? A genética, qual foi o gene que dá aquela dificuldade, aquele problema. Tem uma causa, eu sei, é esse gene, é esse vírus, só que o autismo não tem. A gente tem muitos estudos, já fez relação com vários genes, né? Mas ainda não se tem um comum em todos. Porque o dia que a gente entender que em comum a todos esses genes que são estudados, a gente ainda tem esse que é comum em todas as pessoas, para ser um marcador, sabe? Um marcador genético. Olha, eu fiz esse exame para identificar se é autismo, e pá, deu. Né? Então, ele passa
de transtorno, ele sai do nível de transtorno, ele não vai ser mais um transtorno para ser uma síndrome, por exemplo. Né? E a gente sabe que tem uma base genética muito forte no autismo. Então, quando eles descobrirem isso, aí sim a gente vai poder falar assim, olha, a partir de hoje, a gente sabe qual é o marcador genético que, né, que identifica esse autismo nas pessoas, a gente pode fazer esse exame assim que nascer, por exemplo, e identificar se a pessoa tem ou não. Mas até hoje, né, que dia que é 27 de o quê? De maio, não temos. Então, até hoje não temos. Então, ele se caracteriza como um transtorno. E os transtornos, eles são caracterizados pelo sintoma. Então, a gente vai avaliar o quê? Sintomas dessa pessoa. Qual o sintoma que a pessoa traz, quais as dificuldades que ela traz. Então, a gente chama hoje de transtorno. Então, a gente não pode falar assim, existe um exame que vai identificar o autismo, tá? Então, como que ele faz esse diagnóstico? O diagnóstico, ele é clínico, né? Então, é por observação. E a pessoa não se torna autista. Todo autista, ele nasce autista. E quando a gente fala de questões ambientais que fizeram, que a gente sabe que tem questões ambientais que causam o autismo, a gente está falando do útero, tá? Do útero, lá no útero. Então, a gente não vai estar falando de, é porque ela tomou a vacina, é porque ela fez isso, depois que ela nasceu, aí ela virou autista. Não existe isso também, gente, grava, mas gruda. Faz um post-it e põe na parede, tá? Se você tinha isso como informação. Não existe. E todas as questões ambientais, a gente está falando, às vezes, da mãe como ambiente, tá? A gente está falando, a mãe é o ambiente que ela está dentro do útero, aquele bebê. Então, aí sim, o que aconteceu naquele ambiente, então, às vezes, questões que a mãe usou droga, né, tem algumas medicações já que se a mãe tomar durante a gestação, também pode ser questões ambientais ali dentro do útero, que pode fazer com que aquela criança, no seu desenvolvimento ali, se torne uma pessoa autista, tá? Já nasce ali uma criança autista, mas é de nascimento. E a gente, sabe aquele monte de exame que a gente pede pro médico, né? O médico nos pede, né, para fazer na criança, é para descartar, gente, outras coisas. Então, assim, ela tem essa característica, aquela outra. Nossa, muito parecido com autismo, pode ser que seja um autismo. Mas a gente precisa eliminar outras questões. É muito importante que a gente elimine todas essas outras situações, como, por exemplo, a síndrome do X frágil, né? Ela é muito, muito parecida mesmo com as características do autismo. A gente tem que ver se é só uma deficiência intelectual grave, né, que está ali no primeiro, a criança pequenininha, e você já está vendo ali alguns comportamentos. Então, tem muitas outras questões que podem estar associadas àqueles comportamentos que a criança está emitindo, e a gente precisa eliminar. Então, eliminando tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, que a pessoa tem aquelas características, e nada bateu, nada fechou, aí sim a gente vai falar, olha, tudo indica que seja o autismo, vamos fazer essa observação. E esses comportamentos, ele tem que estar, vamos pensar em uma criança maior, tá? Vamos pensar numa criança de 10, 11 anos, que ainda não fechou um diagnóstico, por exemplo. Aquelas características, ela não deve ter aparecido, ela tem que estar presente desde o nascimento. Às vezes com um pouquinho mais, porque oscila. Esses comportamentos, de acordo com a fase do desenvolvimento que a pessoa está, ela dá uma oscilada, mas ela sempre esteve ali. Aquela característica esteve ali desde pequenininho, né? Já nasceu assim. Não é uma coisa que se tornou. Muito importante, né? Então, a gente não pode esquecer jamais disso. Eu agradeço até por vocês estarem aqui hoje e ouvir sobre isso, porque essas informações é muito importante, tá bom, gente? É muito importante, porque a gente precisa propagar a informação correta. Então, vamos parar de acreditar em coisas que o pessoal fala. Vamos procurar no DSM, né? Não acreditem no que os outros falam. Então, por favor, gente, é muito importante. Agora, falando sobre o comportamento, né? E o que é um comportamento? Dentro da análise do comportamento, a gente fala assim, ó, o comportamento é tudo aquilo que uma pessoa, um homem morto, não faz, né? Então, a gente respira, o homem morto faz? Não, então é comportamento. Tudo que a gente faz, inclusive o que a gente pensa,
o que a gente sente é comportamento, tá bom? E uma coisa muito importante que a gente também vai fazer a partir de hoje é entender o que é uma topografia do comportamento. Então, Eu não queria falar com você a respeito, porque tem um monte de gente falando o nome da minha mãe que já. Opa, pronto, fechei. Vamos pensar o seguinte, a topografia do comportamento, vamos imaginar, eu vou pegar meu controle aqui, só para vocês terem noção. A gente tem essa pessoa, e essa pessoa aqui, ela emite comportamentos, e a gente tem o hábito de dar nome para esse comportamento. Então, normalmente, né, o mais famoso de todos é a birra. Então, eu falo assim, ó, essa criança tá birrenta hoje, né? Não, não vai ser mais assim. A gente vai olhar exclusivamente pelo comportamento que ela está emitindo. Então, a gente não vai chamar mais birra de birra. A gente vai chamar assim, ó, o que ela está emitindo de comportamento? Para eu estar falando que é birra ou para você estar falando que é birra? Porque aqui, para mim, birra pode ser uma coisa. E na casa de outra pessoa, pode ser outra coisa, completamente diferente. Por exemplo, eu posso sentir que uma birra que só se jogou no chão. Eu falei, nossa, que birrento. Mas, para uma outra pessoa, não. Para uma outra pessoa, pode ser que a birra pode ser da criança futar, se jogar no chão e chorar. Olha a diferença, são comportamentos diferentes. As duas pessoas estão emitindo comportamentos diferentes e eu estou chamando de mesma coisa. Então, pode ser que eu leia, ela faz birra. E eu vou pensar do jeito que eu conheço uma birra. E aí, a outra pessoa que lê vai pensar de outro jeito. Então, a gente não vai mais fazer isso. Dentro da análise do comportamento, tá bom? A gente vai falar o que ela está emitindo de comportamento. Então, em determinados momentos, vamos lá, vamos pensar alguma coisa assim, né? Se a gente fosse escrever para alguém. Em determinados momentos, essa criança se joga no chão, começa a emitir gritos, ela começa a chorar, ela começa a chorar muito alto, ou ela, por exemplo, ela resmunga, né? Então a gente vai colocando tudo, todo o comportamento dela. E por que que a gente precisa disso? Porque quando for tratar uma birra, então vamos lá, a escola, vamos pensar na escola, gente. Escola, assim, eu acho que é o top 10. O top 10 está no top 10, né, de problemas assim, associados a comportamento e que a gente às vezes não consegue lidar. A partir de hoje, quando a escola mandar assim para você, pai, né, e você que tiver aqui é professor, a partir de hoje, vai trocar. Ó, acabou de falar, troca a birra pelo comportamento que ela está emitindo. Olha, mãe, o comportamento que ela emite é chorar, bater, morder o colega, empurrar o colega, e vamos nomeando todos. Fugir da sala, gritar, bater na mesa, jogar os materiais no chão, sair correndo pela sala e mexer nas coisas dos outros. Ela pega isso, joga no chão, ela puxa o cabelo de alguém, isso é a topografia do comportamento. Então, a gente tem que pensar o seguinte, não vou mais dar apelidos, não vou mais falar, ele está nervoso. Não, ele hoje estava muito nervoso. Não, pera. Nervoso para mim pode ser uma coisa e para outra pessoa pode ser outra. Então, ele estava em que... O slide sumiu, gente? Alguém tá... Vocês estão vendo o slide direitinho? Não. Ah, então tá bom. Sim, tudo certo. Então, tá bom. Ele emite esse comportamento, aquele comportamento. Então, a gente vai especificar tudo, né? Então, pode fazer pergunta? Pode sim, pode falar. Uma dúvida que eu tenho. Eu sigo o Dr. Paulo Libralesso e ele Adoro. Sim, ele falou uma vez muito rápida, porque ele não foi uma aula. Sim. E aí eu fiquei na dúvida, que ele deu a identificação de que a birra era uma coisa que quando tu atende a criança, ela imediatamente cessa. E quando é um comportamento, ele falou de que crise, a diferença da birra e da crise, né? Só que o meu filho é autista e às vezes que eu faço o que ele quer, porque ele está insistindo bastante, e é uma rigidez cognitiva, eu já aprendi isso, ele para. Então, as pessoas acham que é birra, porque daí
e o comportamento analisado de fora, quem não conhece ou não entende, até eu fico na dúvida, era uma birra? Era um comportamento de rigidez cognitiva, que se eu não fizer, ele entra e fica pior ou não, eu já faço para não piorar, né, para não criar uma coisa bem maior, porque tem mais de um autista em casa também, meu esposo também é, e aí fica aquela história de ser a educação positiva e a educação tradicional, eu estudo educação também. A primeira coisa que a gente vai entender é, primeiro, a diferença entre uma birra e uma crise. Primeiro que a gente vai chamar de birra, tá bom? A gente vai falar exatamente o que ele faz. Ele faz exatamente a mesma coisa quando ele está em crise? Então, a gente tem que saber isso, primeiro, para começar. E outra, como que a gente vai saber ao longo do tempo? É fazendo, a gente vai ver, tá bom? Os motivos que geram isso e os motivos que fazem com que isso permaneça ao longo do tempo, tá? A gente vai chegar lá ainda nessa aula, mas são os dados não mentem. Então, a gente também vai aprender a fazer essa coleta de dados, essas observações. Então, a gente não trabalha dentro da análise do comportamento com achismos. Ah, eu tô achando que é isso, tô achando que é aquilo. Não, a gente não acha nada. Os dados mostram. Então, as informações que eu coletei aqui vão me dizer, é por isso. Olha, eu posso até achar alguma coisa. Eu, Flávia, né, posso achar alguma coisa. Eu tô achando que é por isso, tô achando que é por isso, tô achando que é por aquilo, tô achando que é por A, por B, por C. Não tem problema. Isso nos ajuda a ter aquele pensamento. Mas o que vai bater o martelo em cima do que realmente é o que eu coletei de informação. Olha, aqui eu achei que era birra, mas não era birra, né? Ah, ele emite todo esse comportamento aí, mas ele só emite esse comportamento quando tal, quando isso. Quando a gente vai identificar os antecedentes a isso. Então, a gente vai ter essas correlações de outras coisas ambientais, tá bom? E a gente também vai chegar lá, calma aí. Segura um pouquinho, tá bom? Segura um pouquinho. Mas, assim, em relação à birra e a crise, a gente pensa assim, a crise, uma coisa que você vai perceber, mas você também precisa fazer coletas de dados, a gente chega lá também. Por quê? A gente vai saber que uma crise, ele não vai ceder por nada, crise é crise, né? Mas com essas informações que você coleta, você já consegue identificar essas diferenças, né? Porque pode ser também que ele seja opositor. E opositor, quando a gente tem falando de uma pessoa com TOD, a oposição dela é tão forte, tão marcante, que se compara a uma crise. Ela não volta atrás, ela bate o pé. Então, por isso que a gente, voltando lá um pouquinho do começo da aula, a gente precisa ser especialista no transtorno que o filho da gente tem, para a gente saber identificar esses detalhes. Então, é muito, muito, muito importante, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Perfeito. Fechamos aqui o que é topografia, certo? Não vamos mais chamar de birra, mas a gente chama, tá? Mas, pelo menos conscientemente, vocês saberem que você está falando do errado. Então, quando você for falar para outra pessoa, você fala ali o comportamento que ela emite. Então, aqui, ó. Oi, pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa, assim. No caso do meu menino, antes dele entrar, eu consigo identificar a crise dele, porque antes dele entrar em crise, ele emite alguns comportamentos. Isso. Como eu acompanho ele muito na escola, eu observo mais. É tanto que eu falo muito para os professores. Ele começa a bater com o lápis na cadeira dele, ou então ele quebra o lápis, tem um movimentozinho com os pés também, que ali eu já identifico que alguma coisa não tá ali direito em relação a ele, que algo está incomodando. Sim. Então, eu já sei que ali ele pode, sim, entrar numa crise. Sim. Você emite os primeiros sinais dessa crise, né? Porque a crise, todos os comportamentos, gente, a gente consegue dividir ele em várias etapas. Desde o início até o comportamento, enfim, acontecer, aquele comportamento. Então, a gente vai dividindo esses antecedentes, né? Sempre vai ter como se fossem 10 passos de uma crise, a gente pode pensar, né? Primeiro ele vai fazer isso, depois ele vai fazer aquilo. Então, a gente vai identificar, eu vou ensinar isso para vocês também, mas assim, a gente vai identificar que a gente intervém até determinado ponto. Depois, não, tá? Por quê?
Porque ao mesmo tempo que a crise aumenta, a cognição da pessoa, a compreensão, não estou falando da inteligência, tá? Eu estou falando de compreensão mesmo, situacional ali, do que está acontecendo. Ela diminui. Então, não adianta a gente intervir naquele momento. Aquele momento é realmente cuidar do assunto, entendeu? Da melhor maneira possível, respirar para recomeçar depois. Então, é importante a gente identificar esses sinais para que a gente haja aqui no comecinho. Então, ó, o primeiro sinal ali, então eu já sei o que eu vou fazer, para evitar que essa crise realmente aconteça, tá? Mas a gente vai chegar lá, tá? Interromper rapidinho, para não perder o fio da meada, porque assim, ó... Mas a gente volta, tá? A minha, ela, geralmente, o que acontece, a minha filha é esporte nível 1, tá. O que acontece, ela explode, geralmente, é comigo. As crises que ela tem é comigo. Com na você. escola, eles dizem que vai tudo bem. Até essa semana eu tive uma reunião na escola. Mãe, desculpa, porque a crise dela, ela desencadeia durante a noite. Ela tem terror noturno. Mesmo tomando 3 tipos de medicamento, ela não dorme, ela grita, Sim. ela se debate, enfim. Ela reclama muito da escola, o barulho em sala de aula. Sim. E eu fui verificar isso, mas mãe, ela não fala nada, ela fica quietinha, ela não conversa de fato, ela não se expressa com as pessoas. Mas quando chega até mim, ela explode. A gente poderia até fazer como uma se eu fosse associação. o porto, sabe? Aí Mas eles, é ela só exatamente. assim contigo. Olha, Aí nível vem as críticas, sabe? Aquelas críticas, entre aspas, amorosas, vamos dizer. É porque comigo ela estava tão bem, mas só de chegar. Ela é nível 1? Aí entra a questão do comportamento. Isso, ela se porta nível 1. É nível 1, né? Porque isso é uma característica muito comum no autista nível 1. É assim, ó, ele aguenta segurar em determinado momento, então enquanto ele tá passando, ele vai segurando. Quando ele vê, a sua filha provavelmente vê você, ela fala, aqui eu posso ser eu, aqui me aceitam, aqui me amam, aqui eu posso ser eu, aqui eu posso colocar para fora. Tá? Não é relacionado a você de uma coisa ruim. Meu Deus, sou eu que desencadeio essa crise. Não, você é o porto seguro dela mesmo. Com você, foi mãe. Isso que em uma conversa com a neurologista, eu falei isso para ela, e ela falou a mesma coisa, porque aonde eu vou, a minha filha me segue, aonde eu vou, ela me acompanha, e às vezes eu, como mãe, creio que muitas aqui também, eu só quero um tempinho para mim. Eu só tenho na minha cabeça. E ela diz, mas tu, mãe, esse porto, infelizmente, não tem uma mágica para te dar, uma coisa para te dizer. Tu és o porto dela. E vai sentir que ela vai descontar todas as frustrações por sentir que ela tem segurança. Com você, ela pode desabar. Ela pode ser ela mesma. Exatamente. Ela pode dizer assim, olha o que eu passei hoje. E, infelizmente, isso, às vezes, a gente atrai de uma maneira negativa, né? Entende como maneira negativa. Meu Deus, essa menina estava ótima, mas comigo a menina só chora, só grita, descabela. Mas, na verdade, sinta-se, sabe, orgulhosa. Ela confia em ti mais que todo mundo. No mundo inteiro, é só em você que ela confia. A gente vai aprender também a como ajudar nessas questões, porque a gente precisa trabalhar emoções e como lidar com essas emoções. E você, como você tem esse acesso, ela tem esse acesso emocional com você de desabar, você vai ajudá-la em relação a isso, tá? A gente vai ver também lá na frente, tá bom? Okay, mas obrigada. Você também pode fazer treinos de habilidades, né, emocionais com ela. Então, a gente, olha... Estamos caminhando nisso. Isso, a gente pode fazer esses treinos também, então até para o que a gente está aprendendo a partir de hoje, são observações importantes para você fazer. O que ela relata, o que ela faz, né? Como ela expressa tudo isso, tá bom? A gente vai aprender. Oi, pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o que você acabou de explicar. Então, na verdade, assim, entendeu que é uma crise de uma birra aqui. Tá, gente, quem não estiver falando... Peraí, só um minutinho. Quem não estiver falando, desliga o microfone, por favor. Pode falar, pode falar. Já está muito tranquilo aqui e é libertador depois que você faz a separação, porque muitas vezes uma birra vira uma crise. Exato. E você não sabe o sentido. Então, a partir de agora, ao invés de eu falar que ele tem uma birra, eu vou analisar a topografia do comportamento. O que está levando aquele comportamento dele. Por que ele está fazendo aquilo naquele momento? Não, a topografia é o que ele faz, ainda o porquê ainda não,
tá bom? É o que ele faz, o comportamento que ele emite. Então, ele chora, ele grita, ele se joga no chão, ele derruba as coisas, ele quebra as coisas, ele sai procurando as coisas, ele sai correndo, sem controle, pela rua, ou ele foge do ambiente, né? Você pode descrever assim, ele foge do ambiente que ele estiver sem pensar no perigo, por exemplo, tá? Então, é isso que você vai fazer. Obrigada. O motivo a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom. Chega lá. Imagina. Oi. Vamos fazer o seguinte, Flávia, vamos deixar as perguntas para o final, porque tem muita mãe que tem que trabalhar amanhã cedo. Beleza. E elas estão escrevendo aqui que elas vão acabar perdendo o curso. Não vai tá não. Bora lá que a gente vai. Então vamos deixar as perguntas para o final, por favor. Beijo, gente. Obrigado. Beijo, gente. Ó, vamos começar a entender o comportamento ali. Eu não trouxe aqui, gente, as questões do Skinner, quem foi Skinner, de onde vem Skinner, que é como se fosse a base ali da análise do comportamento, tá? Mas temos também isso já dentro do nosso drive, para quem quiser se aprofundar, de onde que vem isso, né? Como surgiu, que tipo de pesquisa que foi feita. Mas dentro dessas questões comportamentais, a gente tem 2 tipos de comportamento, o respondente e o operante, tá? O que a gente analisa é o comportamento operante, que é aquele que tem um antes, o durante, que é o comportamento, e o depois, tá? Então, a gente vai falar sobre o comportamento operante. Não vou me aprofundar nisso, porque são questões assim que não tem a mínima importância para vocês nesse momento, tá? Mas quem quiser se aprofundar, a gente tem conteúdo lá sobre isso. Vamos entender esse comportamento, como que ele funciona. A gente vai pensar ali, ó, SRC. Tá? É de estímulo, resposta e consequência, né? Então, para que a gente divide em 3 esse comportamento? Porque esse comportamento, todo o comportamento humano, né, ele funciona, não só humano, tá, gente? Porque essas pesquisas em laboratórios ali, é feito em ratinhos, então, comportamento. Como que o ser vivo emite aquele comportamento? Ao longo do tempo, aquele comportamento precisa ser reforçado. Então, todo o comportamento que é emitido, ele só vai continuar acontecendo se ele for reforçado ao longo do tempo. Então, a gente fala que esse R aqui é o comportamento, que é a resposta. A gente vai ter um estímulo inicial. Então, por exemplo, eu vou beber água. Qual foi o meu estímulo inicial? Ter sede. Então, a gente sempre vai começar a pensar no comportamento assim. O que me estimulou a emitir aquele comportamento? Então, ela tem o estímulo, tem o comportamento, e o que vai fazer com que aquele comportamento aconteça ao longo do tempo? Por exemplo, eu, ao ter sede, bebo água. Se eu bebi água, qual foi a consequência boa que eu tive? Eu matei a minha sede. Então, eu tive um comportamento que foi reforçado, não foi? Porque, assim, eu estava com sede, pedi água e tive água. E matei minha sede. Todo comportamento, ele é assim. Então, ele tem um estímulo que vai fazer com que aquele comportamento seja emitido, né? A gente ainda não está falando, assim, por exemplo, do comportamento estar certo ou não, tá? Vou até voltar na parte de comunicação. Às vezes a pessoa está batendo, ela bate, ela te dá um tapa, uma mordida, sei lá, um empurrão, qualquer coisa, para toda vez que ela quer pedir água. Então, por que ela está emitindo ainda esse comportamento? Porque funciona. Então, ele está sendo, né? Está sendo recompensado. Eu sei, meu filho faz isso porque ele quer água. Toma água. Tá certo. Para ele tá certo, tá funcionando. Ele tem um estímulo que faz com que aquele comportamento aconteça, e ele é sempre reforçado com aquele comportamento. A gente aqui não está julgando ainda se o comportamento é certo ou errado, mas a gente está entendendo a cadeia desse comportamento, como que ele se mantém ao longo do tempo, tá? Então, a gente não vai pensar aqui se é certo ou errado, mas é o que faz aquilo acontecer, aquela cadeia comportamental. E a gente vai falar um pouquinho sobre reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa. Vamos olhar para esse desenho e vamos pensar assim, um comportamento com frequência maior ou menor. Então, assim, quando a frequência do comportamento aumenta ou quando ela diminui, tá bom? Vamos pensar o seguinte, eu vou chamar de reforço positivo
e esse reforço positivo, ele é bem confundido dentro da área da área da saúde, né, no geral. Esse reforço positivo, ele não significa de coisa boa e o reforço negativo de coisa ruim, tá? A gente vai parar com isso agora. Aqui, ó, o reforço negativo não é que é uma coisa ruim, porque a gente vê negativo e já associa com uma coisa ruim. Não. O que significa, a gente vai analisar a frequência daquele comportamento. O que é frequência, né? Se ele é muito emitido ou pouco emitido. Então, uma frequência alta ou uma frequência baixa. Então, se a frequência do comportamento aumenta quando é apresentado alguma coisa, a gente chama de reforço positivo. Então, por exemplo, vamos analisar lá o beber água, né? E o rapazinho, a mocinha que bate para pegar a água, para quando ela tem sede. Todas as vezes que eu coloco ali a água, eu não estou dando uma coisa para ela que vai fazer aquele comportamento aumentar a frequência ao longo do tempo, a gente chama de reforço positivo. Então, você está reforçando positivamente, né, aquele comportamento de bater, certo? Sem problema, Marilene, vai ficar gravado e depois você assiste o resto. Então, sempre que tiver essas dúvidas, a gente vai olhar para esse desenho aqui. Então, vamos olhar aqui, ó. A frequência aumenta quando é apresentado alguma coisa, ele é reforço positivo. Mas quando é retirada alguma coisa dele, por exemplo, a gente está ali, eu estou com um incômodo, foi retirado esse incômodo sensorial ali meu, e eu parei de emitir aquele comportamento, né, então fiquei feliz e tal, reforço negativo, foi retirado, alguma coisa foi retirada do ambiente. Então, a gente chama de reforço negativo. Então, o negativo é de retirar, e o positivo é de colocar, não coisas boas e ruins, tá? Pode ser que seja uma coisa ruim para a pessoa, a gente está colocando alguma coisa, tá? Então, a gente tem que parar de associar sempre, porque a gente sempre fala em reforço positivo, reforço positivo, né? Como sempre fosse uma coisa boa, e não é, tá? Dentro da análise de comportamento, a gente não faz assim. A gente tem uma visão um pouquinho diferente. A mesma coisa sobre punição. Punição, gente, é uma coisa meio complicada, né? Assim, dentro da área naturalista que eu gosto mais, né? Eu acho que faz mais sentido para mim como pessoa e como estudante, punição não é legal, né? A gente sabe o quanto punição é efetiva, mas eu não acho legal, né? Então, assim, a punição, ela pode ser usada de uma maneira, tem que ser usada de uma maneira muito sábia e com muita consciência do que você está fazendo, sem ser maldoso, né? Então, porque às vezes a pessoa vai ler ali uma punição dentro da análise de uma ciência, né? Dentro de uma ciência, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá bom? Por que é importante a gente saber isso, gente? Porque quando a gente vai falar da observação do comportamento, né, a gente precisa entender alguns contextos do comportamento no geral. Então, vamos lá. Quando a gente estiver falando aqui, ó, desse comportamento, que eu quero fazer, iniciar até acabar esse slide rapidinho, tá bom? Aguenta aí. Quando a gente fala de um comportamento, a gente precisa escolher esse comportamento. Então, ó, vamos pensar. Aí a criança bate, a criança morde, a criança faz isso, a criança faz aquilo, um monte de coisa. Ou a criança não sabe isso, não sabe aquilo outro. A gente precisa escolher os comportamentos que a gente vai fazer essa intervenção. Então, vamos pensar que aqui, neste caso, a gente já escolheu. A gente vai aprender também como fazer essa escolha, tá? Então, segura também que a gente vai chegar lá. Mas, no geral, vamos pensar que a gente já escolheu um comportamento. É o comportamento de bater, né? Então, tá aqui, ó. Esse é o comportamento alvo. Então, quando a gente fala comportamento alvo, é o comportamento que a gente escolheu para intervir naquele comportamento. Quando a gente estiver escolhendo esse comportamento, para a gente começar a fazer observação, a gente vai pensar no que mantém esse comportamento ao longo do tempo. Dentro das fichinhas dos analistas do comportamento, a gente tem assim, ó, A, B e C, que a gente vai chamar todos... Peraí, gente, meu gato tá doido aqui. Pronto. Todos os comportamentos têm um antecedente, né?
E dentro desses comportamentos, a gente tem as consequências que mantêm aquele comportamento ao longo do tempo. Então, a gente, quando for começar a fazer observação daquele comportamento, para a gente entender aquele comportamento antes de fazer qualquer tipo de intervenção, a gente vai fazer essas observações do ABC, tá bom? Então, antecedente, o comportamento que a gente fez, né? Então, aqui, o comportamento-alvo que a gente escolheu, e a consequência desse comportamento, que tem mantido aquele comportamento. Então, o que aconteceu exatamente antes daquele comportamento, aí o comportamento, certo? O que estava acontecendo antes? Anoto. E vai ter a consequência. O que a gente faz, normalmente, depois daquele comportamento? Ou a gente está observando o que aconteceu depois. Então, eu vou observar. Se é uma professora na escola, ela vai observar assim, olha, ele estava ali fazendo a lição, então ele estava fazendo a lição, aconteceu o comportamento. E depois foi retirado, por exemplo, da sala de aula. É uma coisa que a gente pode fazer, tá? Só para dar um exemplo, assim, para vocês identificarem. E uma coisa que a gente precisa sempre pensar é como anda a sacolinha de informação daquela pessoa. Não existe, gente, uma pessoa vazia. Então, vamos imaginar o ser humano como uma sacolinha, tá bom? E essa sacolinha, ela já traz um monte de informação. E a gente precisa entender todas essas informações que essa pessoa, né, traz. Porque isso não funciona só para criança, tá? É uma ciência que funciona para toda a vida. Então, idoso, funciona. Tá? A gente vai fazer do mesmo jeito, não tem assim, com criança eu faço assim, com adolescente eu faço assado e com adulto eu não faço. Não existe, tá? É para todo mundo. Então, a gente vai começar a perguntar assim, ó. Antes da gente vamos imaginar que eu escolhi o comportamento lá, é o comportamento de bater. Mas eu vou perguntar algumas coisas sobre essa criança, tá? Eu tenho o hábito de falar criança porque a gente trabalha com criança, mas assim, para a pessoa. Eu sei diferenciar semana de mês, eu sei quem faz parte da minha família, olha as questões que a gente tem que saber antes de a gente pensar em intervenção de algum comportamento, tá? Eu sei quem eu sou, eu sei o nome dos meus amigos familiares, sei quantos anos eu tenho, eu fui colocando exemplos, assim, bem básicos, para vocês entenderem que tipo de olhar que você tem que ter para aquela pessoa que você está pensando em fazer uma intervenção antes de fazer essa intervenção. Então, você precisa conhecer tudo isso dessa pessoa. Ela compreende dentro e fora, em cima e embaixo, grande, pequeno. Então, olha quantas informações que a gente tem que ter antes de pensar assim, tá, ela não faz por quê? Né? Por que ela bate? Ela está compreendendo tudo isso? Ela já está compreendendo tudo isso? Se ela não estiver compreendendo tudo isso, muita coisa já pode se justificar aqui, né? Então, eu coloquei várias perguntas que depois vocês ali nos slides podem ler com atenção e se perguntar sobre. Aí, como que eu vou escolher, né, o que é importante realmente, né, na hora da gente fazer essas intervenções? Então, a gente vai pensar o seguinte, né? Quando a gente faz um aprendizado, assim, o cérebro da gente, né? Qualquer um, lembra que a gente tem o reforço daquilo, né? Então, a gente é reforçado, a gente é recompensado, a gente tem recompensa por emitir um comportamento. Então, quando a gente emite um comportamento uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e assim vai indo, a gente vai falando para o nosso cérebro que aquilo é importante, aquilo é importante. Aquilo é importante. E dentro do cérebro da gente, existe uma coisa que a gente fala que é poda neural, né? E a poda neural, ela acontece a vida toda, tá? Não existe, a criança não tem mais jeito, tá? Não existe. Então, é a vida toda. Mas existem pontos mais importantes, que é uma poda maior, é como se fosse um negócio que o cérebro fala, peraí, agora é a faxina do final do ano, né? Então, vamos fazer uma faxina do final do ano. E nessa poda neural, e a gente fala ali do autismo regressivo, né? Então, ela fazia, não faz mais. Ela fazia, não faz mais. Então, ela sabia já aquela habilidade, perdeu aquela habilidade. Então, a gente está falando exatamente disso. O cérebro, ele vai fazendo assim, a gente tem muita informação, muita coisa, todos os dias da nossa vida. Então, amanhã eu terei muito mais informações do que eu tenho hoje, porque eu estou vivendo, eu estou acontecendo, eu estou recebendo estímulos e estou acontecendo aqui as coisas. Só que chega um determinado momento que muita informação não é importante. Tipo, irrelevante. É irrelevante eu saber a cor da camiseta que eu pensei hoje da fulana que passou na minha frente. Isso não é importante. Então, são informações que o cérebro faz, apaga e joga fora. Apaga e joga fora. Dentro da poda neural,
E aí é um problema muito comum dentro das pessoas atípicas, ali no cérebro autista, essa poda neural, ela é feita de uma forma muito errada, muito bagunçada. E, às vezes, as habilidades, né, que eram super importantes, que o cérebro não poderia esquecer e falar, isso não é importante, joguei fora, é assim que acontece ele fazia e ele não faz mais, né, dentro do autismo. Então, a gente precisa fazer, às vezes, vários estímulos. Então, para a pessoa, para o cérebro da pessoa entender que aquilo é importante, a gente precisa repetir muitas e muitas, muitas vezes aquilo. Muitas vezes. Então, por isso que o estímulo diário é muito importante, tá? Então, é assim que o cérebro vai identificar, é assim que a gente vai fazer para aquele cérebro ali que a gente está tentando ajudar, entender que aquilo é importante. Então, a gente estimula, até ele entender que aquilo é importante. E uma coisa muito legal que acontece... gente, vocês estão compartilhando a tela. Isso, obrigada. Aí, uma coisa que é muito importante da gente sempre ter, assim, na cabeça da gente, é que a gente precisa dizer para aquele cérebrozinho ali, que a gente está tentando estimular, que aquela informação é muito importante. Então, é assim que o cérebro da gente aprende. Então, é assim que a gente vai ensinar novas habilidades para a pessoa, tá? Não é uma vez, não é 2 vezes, é muitas vezes. Só para vocês entenderem como funciona essa plasticidade neural. É aquela, a capacidade que o cérebro tem de se refazer, de se reconectar. E é uma coisa muito legal que tem dentro da plasticidade, quando a gente não tem uma habilidade, e a gente reforça, o próprio neurônio, ele tem a capacidade de pegar a habilidade daquele outro neurônio que está em falta, conforme a gente vai fazendo isso. Então, a gente vai fazendo. Então, é aí que a gente, né, que a gente fala para ele, isso é importante, rapaz, aprenda. Então, é assim que a gente faz esses estímulos para as crianças. Mas demora, não é de um dia para a noite, tá bom? Então, vamos ter paciência e não diga que ele não aprendeu porque você ensinou 3 vezes. Então, é uma coisa, uma construção. Pensa que é uma construção ao longo do tempo. Tranquilo, né? Então, a gente não muda o comportamento. Mas, Flávio, o que eu vou mudar, então? A gente muda o ambiente. E o ambiente da criança, do adolescente, do adulto, tá? Me corrijam sempre sobre isso. Tá aqui, ó, essa pessoa. Então, essa pessoa, eu vou modificar o comportamento dela? Não. Eu vou modificar ela? Não. Eu vou modificar aquilo que mantém aquele comportamento em volta dela. Então, eu modifico o ambiente. E muitas vezes, gente, o ambiente que a gente vai estar falando somos nós, os pais, tá? Somos nós, os professores, que estão em sala de aula com aquela criança. Muitas vezes é isso que a gente vai mexer. Então, vamos estar preparados a partir de hoje, que às vezes quem vai mudar somos nós, para que esse comportamento realmente tenha modificação. Então, vamos ficar ligadinho nisso, tá bom? Ah, Flávia, então significa que eu tô errada, eu erro tudo. Não. Significa que você é um ambiente que está mantendo o comportamento. E a gente vai modificar esse ambiente para que aquela criança, aquele adolescente, consiga fazer as modificações necessárias. A gente ensine para ele com as nossas modificações, a gente vai ensinar ao longo do tempo. Então, a gente vai mudar o estímulo antes, a consequência do depois. Então, é isso que a gente mexe não mexe no comportamento, a gente mexe nesse comportamento nos dois, no antes e no depois. O durante não, tá bom? Para fazer isso, né, a gente chega aqui na avaliação funcional. Gente, até para aqui, eu não estou para formar grandes analistas. O que eu quero formar aqui são pessoas especialistas em suas crianças, né? Então, tudo que eu falar aqui, você não vai fazer no filho do outro. Você não vai comparar o seu filho com o outro. Você vai fazer comparações a partir de hoje do seu filho com o seu filho mesmo, o seu filho antes e o seu filho hoje, tá? Ou o seu filho antes, como ele está hoje, que eu quero para o futuro. Eu não vou comparar mais o meu filho com o filho do fulano, tá? Nunca mais. A gente só compara a criança da gente com a própria criança da gente. Então, ali a gente vai conseguir entender se tá bem ou se não tá.
tá? Então, paremos, a partir de hoje, de comparar. É que fulano faz, ciclano não faz. Não, não existe mais isso, tá? Professor, por favor, não existe mais. É que fulano já sabe, fulano não interessa. Fulano não sabia, e agora já sabe. Olha que legal, vou comparar ele com ele mesmo, tá? Sempre ele com ele mesmo. E dentro dessa análise, a gente faz essa observação, é a avaliação funcional. A avaliação funcional, a gente vai identificar o que vai manter esse comportamento. Então, vamos pensar lá, o comportamento que eu quero modificar, eu estou pensando nesse comportamento que eu quero modificar. O que está mantendo esse comportamento ao longo do tempo. Então, é isso que a avaliação funcional vai fazer. Não existe, vamos parar agora, por isso que eu falei, olha, a partir de vocês podem fazer observações, e é isso que vocês vão fazer. A avaliação funcional é a observação. Eu vou observar agora, a partir de hoje, aquele comportamento que eu quero modificar, a partir do momento que eu escolhi esse comportamento, eu vou começar a observar o que acontece antes e depois. Antes dele acontecer e o que veio depois dele acontecer. É isso que vai me mostrar o que mantém esse comportamento. Tranquilo? Tem também material sobre isso, mais aprofundado, para quem quiser entender. Dentro da avaliação funcional, a gente vai identificar essas 4 coisinhas, né? Ou o comportamento está sendo mantido por questões sensoriais, ou o comportamento está sendo mantido por esquiva, escape ou fuga, né? Ele quer demandar ali, ou é por ele obter algo, ele quer ganhar alguma coisa com isso, né? Então, ele quer o brinquedo, ele quer o chocolate, ele quer a TV, ele quer alguma coisa, né? Então, é tangível, ou por atenção. E aqui eu coloquei bom ou ruim. Por quê? Porque, às vezes, quando um comportamento, a gente identifica que ele é por atenção, e normalmente todo mundo fala que é por atenção, às vezes não é. Então, vamos fazer a observação primeiro. Mas vamos pensar que a gente fez a avaliação funcional bonitinha, direitinho, e os dados me mostraram isso. É por atenção. Mas você fala assim, eu chego para você e falo, olha, fulana, é por atenção, vamos trabalhar e a gente vai modificar isso. Aí você vai falar assim, não, mas eu não dou atenção para ele. Toda vez que ele faz isso, eu vou lá e brigo com ele, dou uma bronca e começo a conversar. Isso é atenção. Então, a atenção, a gente só tem como, outro erro nosso é achar que a atenção é só uma coisa boa, elogio, né, carinho, beijinho, não. Coisas ruins também, uma briga, gritar, ficar atrás falando, né, falando, também é atenção, tá? Então, vamos hoje aprender sobre isso. A atenção também é quando eu tô lá falando, dando bronca. Se a pessoa faz aquilo para querer a sua atenção, e a gente só não vai, a gente vai entender através da observação. Identificamos? É atenção? Então, o seu brigar naquele determinado momento, logo depois do que aconteceu o comportamento, e é por atenção, você reforçou. Então, mas o pessoal tem sempre o hábito de dizer que ele está emitindo um determinado comportamento que é muito relacionado ou correlacionado com a birra. Um profissional já vem falar, não, ignora que passa. Só vai funcionar se for por atenção. E a gente precisa ter certeza antes de fazer qualquer tipo de modificação, tá? Antes de falar assim, tá bom, eu vou realmente ignorar neste momento. Só vai valer se for por atenção. Mas, também, sempre com muito cuidado, porque quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente já está trabalhando uma extinção. E dentro da extinção, pode haver uma piora muito grande do comportamento da pessoa. Então, calma, por isso que eu falei, não vamos sair fazendo modificação nenhuma ainda, a gente está só aprendendo, tá? Agora, o que a gente vai pensar aqui, ó? Agora vamos voltar para aquele A, B, C. A gente vai pensar o seguinte, tudo que mantém é o que vem depois, tá bom? Tudo que mantém é o que vem depois. Então, eu startou ali, né? Teve o estímulo, eu fiz o comportamento, então a pessoa está emitindo aquele comportamento, e eu vou identificar o que está mantendo esse comportamento é aqui na consequência. O que está fazendo esse comportamento se manter ao longo do tempo? Ela sempre vai estar aqui. Mas é muito, 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 muito importante eu saber o que aconteceu antes. Porque eu vou identificar o porquê aconteceu e o que mantém esse comportamento ao longo do tempo.
Tranquilo? Aí, Flávia, não sei, mas você pode ter o seu achismo. Nesse momento, você pode ter o seu achismo. Falar assim, nossa, parece sensorial. Me parece sensorial. Mas anota o que aconteceu. Aí você pode fazer uma observação. Me pareceu sensorial. Tranquilo. Me pareceu isso. Me pareceu aquilo. Mas aí, conforme você for fazendo essa coleta de informações, você vai falar, você vai correlacionar muita coisa. Aquilo que mantém vai estar sempre aparecendo. E você vai falar, nossa, eu achei que era por isso, mas olha, é por isso. Está sempre correlacionado com isso. Então, por isso é muito importante fazer. Isso se chama avaliação funcional, tá bom? Como que eu faço isso, né? Então, a gente pode fazer assim, ó, do jeito que eu coloquei aqui, é como na clínica se faz, né, e tudo blá, 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 bonitinho. Aí, Flávio, eu não sei fazer isso. Tudo bem que a gente tem material lá, se você quiser fazer assim, ó, todo bonitinho, tá? Mas, não tenho isso. Faz no caderno, tá bom? Então, até coloquei aqui, ó. Pode, você só vai anotar ali, ó, o comportamento que você tá observando, né, e aí vai colocar quando você observou. E quando a gente faz essa observação, vocês podem fazer assim, ó, essa semana eu vou focar em observar esse comportamento, porque normalmente são comportamentos que a pessoa emite bastante, quando começa a trazer muito prejuízo. Ele emite, muitas vezes. Então, você vai fazer aquela observação de todas as vezes que ele emitir aquele comportamento, com data, vou botar, com data, com hora, e aí você vai anotar rapidinho ali, ó, o antes, durante e depois, tá bom? Ó, você não tem a folha ABC, não tem problema, gente. A forma que essa pessoa vai anotar não vai trazer diferença. O que você precisa saber é o que você vai anotar, tá bom? Então, bora lá. Então, a gente já sabe, né, e não pode esquecer jamais, a gente não modifica a pessoa. A gente não vai modificar o fulano para o fulano parar de emitir o comportamento. A gente muda o que vem antes e o que vem depois. E a gente muda o ambiente, então a gente muda o ambiente que aquela pessoa que está fazendo aquele comportamento ser emitido. A gente não modifica a pessoa. Então não adianta você blá, 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 tá bom? Não adianta. Não adianta você vir com 500 coisas, né, sem ter a noção do que exatamente você precisa fazer de mudança naquele ambiente que a pessoa está vivendo. Se você só vai conseguir realmente fazer essa mudança comportamental quando você compreender bem o ambiente que está fazendo esse comportamento, além de ser emitido, se manter. Tá muito baixo, gente? Assim melhorou? Vou botar perto da orelha. Pronto. Tá bom. Boa, então tá bom. Então, perfeito, né? Entendemos bem. Então, a gente vai fazer assim, ó. A avaliação funcional, ela vai determinar quais desses motivos aqui estão mantendo aquele comportamento. Por que que é importante eu saber isso? Porque aí sim, a gente vai pensar em estratégias, que aí a gente vem lá, né, com todo aquele programa de ensino, né, ou de mudança comportamental. A gente vai ter certeza aonde a gente vai, né, mexer, o que que a gente precisa mexer para que aquilo realmente consiga de mudança comportamental. Agora, a gente vai pensar o seguinte, para a gente começar a pensar numa mudança comportamental, a gente vai ter que fazer todas essas avaliações, ó. Então, a gente está aqui, ó, a avaliação funcional. Mas antes de eu decidir como eu vou fazer isso, quando eu vou fazer isso, de que maneira, o que que eu vou intervir primeiro, né, de todas as mudanças que eu quero com aquela pessoa, o que que vem primeiro, o que que vem depois, a gente vai fazer todas essas avaliações. A avaliação de preferência, que é o quê? Para a gente fazer o quê? Para a gente tornar, ó, a intervenção, quando a gente estiver fazendo isso, essas mudanças comportamentais todas, para que seja uma coisa mais agradável, né? A gente saiba o que usar. Então, a gente precisa ter essas preferências da pessoa. Opa! Tá tudo bem, né, com a internet? Agora que eu vi aqui. A gente precisa conhecer muito bem essa pessoa, o que ela gosta, quanto ela gosta, né, a intensidade que ela gosta, ou que ela não gosta. Então, a gente já precisa entender. Então, lembra lá da sacolinha? Então, a gente vai entrar aqui, ó, nas avaliações de habilidades que ela já possui. Então, a gente precisa saber tudo que ela faz e tudo que ela não faz,
tá bom? Então, aqui, ó, habilidade a serem desenvolvidas, tá? De tudo que ela sabe, o que ela ainda não sabe, certo? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Então, a gente não sai mudando o comportamento à torta direita sem ter um porquê daquilo, né? Entender o porquê daquilo. E uma coisa muito importante vai ser a gente fazer avaliações de barreiras do desenvolvimento. Para a gente entender a importância disso, vamos pensar o seguinte: quando a gente fala de uma pessoa, de comportamentos que a gente queria que ela emitisse, o que ela precisa aprender a emitir, o que ela precisa parar de emitir, a gente precisa sempre pensar em barreiras que fazem que aquele comportamento não aconteça, né, aquele desenvolvimento não aconteça. Então, a gente vai fazer essa avaliação de barreiras para a gente entender comportamentos que dificultam o aprendizado daquela pessoa. Então, vamos pensar o seguinte: se a pessoa é muito agressiva, tem como ela aprender alguma coisa? Se a pessoa não tem atenção, né, com a gente ainda, não tem tempo de espera, tem como a gente ensinar alguma coisa ainda para essa pessoa? Tem, gente. Não tem. Então, a gente precisa ter todas essas avaliações muito bem, né, coletado todas essas informações muito bem para a gente entender e decidir. Aí sim, a gente, com todas essas informações, a gente vai conseguir ser mais certeiro. Quando a gente for fazer essa intervenção, a gente ser muito mais certeiro e rápido nessa mudança comportamental. Aí, Flávia, isso deve demorar meses. Não. A gente faz, às vezes, essas avaliações, depende da pessoa, claro, depende do caso, do contexto, um monte de coisa, né, mas a gente consegue fazer bem rápido essas avaliações. Mas a gente precisa ter essas avaliações são de extrema importância, tá bom? Aí a gente vai pensar assim, ó, para a gente elaborar um programa de ensino, que é o foco da gente, como analista do comportamento, e vocês como pais analistas agora, é mudar alguns comportamentos ou ensinar alguns outros comportamentos para essa pessoa. Então, dentro do que a gente vai ensinar, a gente elabora um programa de ensino, tá bom? Dentro desse programa de ensino, a gente vai ter todas essas maneiras de se fazer esse ensino. Só que a gente não faz nada sem a gente ter as avaliações, tá? E esse plano de ensino, por quê? Esse plano de ensino, ele vai direcionar para a gente como eu vou fazer isso. Então, se a gente coleta todas aquelas informações bem certinho, a gente vai ter muito certo como fazer isso e isso ser efetivo. Ah, então quer dizer que se eu coletei para o meu, eu já posso passar para do outro? Não. Porque cada ser humano é muito individual ali. Cada um vai reagir de uma determinada maneira. Para mim, se alguém fizer alguma coisa para mim, pode ser que para mim não faça diferença e para outra pessoa seja um absurdo. Então, essa avaliação não a avaliação da forma como ela é feita, tranquilo, a gente pode replicar. E a gente, tanto que eu vou deixar aqui materiais para vocês fazerem isso. Mas a coleta de informação, ela é muito individual. Tá? Então, ela tem que ser feita para todos, cada um individualmente. Então, não existe eu pegar... eu fiquei sabendo que com o meu filho, quando ele emitia esse comportamento, eu fiz isso e funcionou. Não, funcionou para o seu filho, tá? No seu filho, porque para o seu filho pode ser que o chorar significava uma coisa e tinha de consequência, outra coisa, diferente daquela outra pessoa que emite em topografia, certo? Vamos pensar na topografia. A topografia, ela é igual, parece muito, igualzinho. Os motivos podem ser diferentes, tá bom? Então, ó, por hoje vai ser isso, gente, tá bom? Por hoje vai ser muito isso. Eu deixei aqui a página do Skinner pra gente continuar na semana que vem, né? Porque senão vocês também não vão conseguir descansar. Tá bom? Eu vou parar a gravação agora, para quem quiser conversar um pouquinho, a gente já fazer isso. Só um minutinho que eu vou parar aqui.